Olá, eu sou a Bárbara O'Neill e eu estarei no Brasil do dia 17 a 21 de abril de 2025. Na Campal, o caminho estreito. Quero te ver lá. A dor é algo debilitante e eu acho que todo mundo em algum momento na vida já experimentou a dor. Então, como lidamos com a dor usando remédios naturais? Nós bem sabemos que a medicina tem analgésicos bastante fortes e, às vezes, isso pode ser muito útil. Vou dar a vocês algumas ilustrações de experiências que tivemos em nosso recanto de saúde e também minhas próprias experiências pessoais. A primeira coisa a se perguntar, se alguém tiver algum tipo de dor, é: por quê? Quando eu saltei de paraquedas com minha filha no aniversário de 19 anos dela, eu tinha 49, eu não me assusto com aviões. Aos 16 anos, meus pais estavam aprendendo a voar e todas as crianças se alternavam subindo e descendo, subindo e descendo. Meu marido me diz que hoje em dia não permitiriam isso. Mas eu não tenho medo de altura, eu amo voar. E quando ela disse: mãe, você salta de paraquedas comigo no meu aniversário de 19 anos? Eu disse: sim, tudo bem, eu vou. Foi bem divertido, mas eu não aterrissei muito bem. Eu deveria deixar minhas pernas para cima, pois eu estava conectada com outro rapaz, pois eu nunca tinha saltado antes. Ficamos 3 minutos em queda livre. E isso é fantástico. E logo ele solta o paraquedas, e é um paraquedas sim, e de vez em quando ele faz manobras e giramos, e foi muito divertido. E eu deveria manter minhas pernas para o alto, e as pernas dele, com botas bem resistentes, tocariam o chão, e ele me daria um sinal para que eu colocasse meus pés no chão também. Estávamos bem perto de aterrissar, e uma pequena rajada de vento nos jogou um pouco para o lado. E minha reação natural foi usar um braço e um pé. E o meu pé aterrissou antes do dele, e eu ouvi um estalo bem sonoro e uma dor terrível. Ops! Bem, ele me tirou do paraquedas, pegou o telefone, e eu estou ali, rolando de um lado ao outro. E ai, você já mordeu o dedo quando está com dor? Parece que tira a sensação da dor. O que é interessante é que nosso corpo tem processos diferentes que começam assim que estamos em dor. E esses processos nos ajudam a lidar com ela. Então, lá estava eu mordendo meu dedo. E eu acho que todo mundo sabe. Quando batemos a cabeça contra um pedaço de metal ou algo assim, oh, como dói! Mas passa. Já percebeu que passa? Dói bastante nos primeiros 5 minutos, mas logo começa a aliviar. E começou a aliviar. E veio a ambulância. Ela chegou talvez uns 15 minutos depois. Até então, de 0 a 10, a minha dor, que estava em 10, no nível em que eu mal podia suportar, havia baixado para cerca de 5. E os paramédicos saltaram da ambulância com uma injeção. Eles queriam me dar uma injeção e eu disse: não. Ele olhou bem para mim e eu disse: eu quero sentir minha dor. E talvez se fosse uma dor de 10, numa escala até 10, eu tivesse considerado isso. Mas reduziu a uma dor de 5 numa escala de 0 a 10. E eu disse: não, eu consigo lidar com essa dor. E acho que a maioria das pessoas conseguem suportar uma dor de 5 numa escala até 10. Eu disse que podia suportar uma dor de 5 numa escala de até 10, pois essa dor vai me dizer as coisas que eu posso e não posso fazer com aquele pé. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. E ele disse: tudo bem. Então me levaram para o hospital e lá estava eu, deitada num leito no pronto-socorro, e tinha uma cortina entre nós. Minha filha estava lá, e meu filho, e minha outra enteada. Todos saltamos juntos, então estávamos todos ali. E eu ali, deitada na cama. Minha dor já era de 4, de 0 a 10. Acho que dava para suportar. E eles entravam o tempo todo perguntando se eu queria analgésicos, e eu dizia que não. Não quero analgésicos. E ao senhor ao meu lado, acho que era viciada em drogas, estava clamando por analgésicos. Eles não iam dar para ela, e eu estava rejeitando o que eles queriam me dar. Finalmente, entra o médico e olha para o meu pé,
E eu conseguia movê-lo lateralmente, para cima e para baixo, podia mexer os dedos. Olhei para ele e disse: não quebrou nada. Eu disse que não quebrou nada porque eu tinha movimento. Ele disse: você deveria fazer um raio-x, mas estamos bem cheios hoje. Deve demorar umas 2 horas. Eu disse: não precisa, eu vou ficar bem. Então meu filhão, Peter, me pegou nos braços e me levou para fora e dirigimos de volta para casa e naquela noite coloquei uma compressa. O que eu coloquei no meu pé foi uma compressa de Comfrey. Deixa eu escrever algumas coisas sobre o que o Comfrey faz. O Comfrey é uma erva impressionante. O Comfrey contém um estimulante do crescimento, portanto estimula a cura rápida. E quanto mais cedo for a cura, melhor, obviamente. Ele também é anti-inflamatório e isso é importante porque vai reduzir a inflamação. E eu percebo que, em muitos casos, a inflamação é o que está causando a dor. Pois uma determinada área do corpo incha e tudo fica apertado, todas as terminações nervosas se esticam e isso dói. Além disso, ele contém um lubrificante que pode lubrificar as articulações. Mas provavelmente é esse item que é o principal responsável pelo alívio da dor. Eu plantei Comfrey. No verão, nós trituramos as folhas, na primavera e no verão. E no inverno, nós ralamos a raiz, pois todas as propriedades curativas vão para a raiz no inverno, enquanto no verão estão nas folhas. Coloquei uma compressa de Comfrey no meu pé e fui dormir. E consegui dormir, graças a Deus. Sempre que eu coloco uma compressa, eu oro dizendo: Pai do céu, por favor, derrame suas bênçãos sobre essa compressa. No dia seguinte, eu tinha um voo para os Estados Unidos que eu havia planejado há 6 meses. Eu ia ficar com minha filha por 2 semanas e nada ia me deter. E é por isso que eu queria estar em casa. E porque eu podia mexer meu pé lateralmente para cima e para baixo e balançar os dedos, entendi que eu não o havia, quer dizer, eu não tinha quebrado o pé. Era somente uma torção muito feia. Bem, eu tive que usar muletas para chegar ao aeroporto, subi no avião e tudo estava indo bem por cerca de 1 hora e logo começou a explosão. Especialmente se eu me levantava. Se eu conseguisse manter meu pé alto, sabe, isso é algo muito importante em relação à dor. Ouçam bem. Tem um livro inteiro a esse respeito. Sabe como se chama? Atenção plena. Quando meu pé estava elevado, e ele estava feliz. Mas se meu pé abaixava, e a última vez em que ele abaixava era quando eu tinha que ir ao banheiro. E quando você é daquelas pessoas que tomam muita água, você vai precisar ir ao banheiro a cada 2 horas. E o voo dura mais ou menos 14 horas. Sempre que eu voltava, essa dor chegava a 8, numa escala de até 10, e eu rapidamente elevava o pé. A aeromoça passou e viu que eu respirava fundo de dor. E ela me disse: você quer tomar um analgésico? E eu dizia: não, mas se puder me trazer gelo. Me trouxeram gelo. Coloquei sobre o pé e o gelo fez reduzir o inchaço. O que eu tinha que fazer com gelo foi colocá-lo sobre o pé e quando realmente começava a doer por conta do gelo, eu o tirava. Quando essa dor passava, eu colocava o gelo de volta. Fiquei assim com o gelo até que toda a região estava dormente. E a dor voltou à casa dos 2, numa escala até 10. Por algumas horas eu estava bem, até chegar a hora de ir à casinha novamente. Foi o que eu fiz nessa viagem de avião. Cheguei à casa de minha filha. Eles tiveram que alugar uma cadeira de roda para mim. Eu tinha muletas, tinha muita dor quando deixava nos braços, sabe por quê? Porque meus braços não tinham por costume colocar seu peso assim. Se eu não usava as muletas, eles não me incomodavam. Na verdade, parecia mais fácil simplesmente engatinhar por todos os lados.
Minha filha tem um menino que agora já tem 1,87 m de altura, mas era um bebezinho na época. Eu achava que se me ajoelhasse, eu poderia carregá-lo. O que eu fazia era me deitar de costas e exercitar-me todos os dias. Eu me deitava de costas e fazia bicicleta. Talvez fiz compressas alternadas de frio e quente, que são muito eficazes no tratamento da dor. O que eu quero dizer com frio e quente? O que fiz foi pegar 2 baldes. No quente, já falamos disso em outra apresentação, no quente ficava 3 minutos. Porque nesses primeiros 3 minutos, quando aplicamos água quente no corpo, isso tem um efeito estimulante. Temos aí o estímulo. O que eu estou estimulando? O sangue. Qual é a razão de levar mais sangue para a região? Sempre que temos uma lesão, o sangue tende a ficar parado naquela área. Então, quando trazemos sangue fresco para ali, isso empurra o sangue velho para fora. E ao trazer o sangue fresco, vamos recapitular o que há no sangue. O sangue tem glóbulos vermelhos e os glóbulos vermelhos transportam os nutrientes. Os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio e os glóbulos vermelhos transportam a água e também eliminam resíduos. Não é tudo o que precisamos quando temos um problema? O sangue também contém glóbulos brancos. Já analisamos isso quando tratamos do sistema imunológico. Eles são basicamente nosso exército interno. É isso que estamos estimulando. Quando estimulamos com água quente, estimulamos mais nutrientes, mais oxigênio, mais água e mais resíduos são eliminados. E vem mais glóbulos brancos, se for preciso. Mas depois de 3 minutos, tudo começa a diminuir o ritmo. Então, nós colocamos na água gelada. E o ideal é que a água gelada tenha algumas pedras de gelo. Também é estimulante. Alguém hoje de manhã tomou uma ducha fria depois do banho quente? Depois de meu banho quente, eu girei para a água fria. Estava fria, mas não frio bastante. Sabe quando está frio o suficiente? É quando a gente prende a respiração. Essa é a temperatura fria que queremos. Dito isso, esses 30 segundos também são estimulantes. O motivo pelo qual isso é estimulante é que somos criaturas de sangue morno. E quando a água gelada bate, tem uma reação. E é essa. Está frio, mexa-se rápido, mexa-se rápido. E essa reação que causa o efeito estimulante. Mas depois de 30 segundos, as coisas começam a desacelerar novamente. Portanto, voltamos à água quente. E tudo isso se faz 3 vezes. Dá para ver o que estamos conseguindo? Estímulo, estímulo, estímulo. O que estamos estimulando? Estamos estimulando o sangue. Depois de 3 vezes, o corpo começa a ficar um pouco exausto. Portanto, 3 vezes é uma boa medida. Então, quando cheguei à casa da minha filha, fiz banhos alternados de quente e frio 3 vezes. Quanto tempo leva isso? 10 minutos. Não é nada. É um dos tratamentos de hidroterapia mais básicos e tem sido usado por séculos na área de alívio da dor. Não há comparação no quesito de alívio da dor. Eu memorizei isso do livro de hidroterapia para enfermeiras de Knapp, pois as enfermeiras costumavam aprender hidroterapia. Quando estive em Singapura em 2018, eu acho que encontrei-me com uma senhora ali que estava na casa dos 80 anos e que havia trabalhado no St. Hospital em Sydney por volta da década de 1950. E dizia que todos tinham recebido treinamento em hidroterapia, mas que caiu em desuso porque leva muito tempo e é muito mais fácil dar um analgésico a alguém do que fazer isso. Infelizmente, esse é o caminho que se tem tomado. Mas alternar quente e frio é algo muito eficaz para o alívio da dor. Serve para os pés, para as mãos. Você pode até conseguir uma grande banheira e entrar nela. Mas para o peito e para as costas, talvez para a parte superior da coxa, você pode usar compressas quentes. Tem algumas maneiras de se fazer isso.
Você pode enrolar uma toalha molhada e colocá-la no micro-ondas. Aí está um bom uso para o micro-ondas. Guarde-o na lavanderia e você pode aquecer essa toalha. E você pode aplicar essa toalha quente à região. Se estiver muito quente, continue agitando ao ar até chegar à temperatura ideal. E quando a pessoa puder lidar com isso, coloque um cobertor bem acima para mantê-la aquecida e deixe ali por 3 minutos. E ao tirá-la dali, pegue uma tigela de água com gelo e esfregue-a por cima da região por 30 segundos. Talvez precise de 2 panos diferentes, porque o pano que colocou em primeiro lugar vai ficar quente rapidamente. Então use outro para água quente e faça isso umas 3 vezes. Isso pode ser feito ao peito, às costas, à parte superior dos ombros. Mas nosso coordenador de exercícios machucou seu joelho recentemente. Bem, ele colocou 2 banheiras no chão e ele se abaixava e colocava o joelho dentro. Se há vontade, há um jeito. A necessidade é a mãe das invenções. É uma maneira muito eficaz de trazer alívio à dor numa região. E a razão pela qual isso traz alívio à dor é que esse grande suprimento de sangue à região está aumentando a cura. E eliminando esse sangue velho, tudo isso tem um efeito de trazer alívio. Numa crise, isso pode até ser feito a cada 2 horas. Tudo depende do corpo. Tudo depende do que está acontecendo. Então, voltemos ao meu pé. Fiquei com minha filha por 2 horas. Ainda cocheava. Não conseguia apoiar aquele pé. Todo mundo sabe. Tem uma dor quando a gente faz flexões. Chegamos a um ponto que queremos fazer umas 2 flexões mais, pois queremos fortalecer o corpo. E alguém vem massagear meu ombro. Ah, como dói! Mas é muito bom, porque vai soltando aqueles nós. Mas a dor de colocar meu pé no chão era terrível. Não era uma dor do tipo, faz um tempinho que não uso esse pé. Era do tipo, não coloque o pé no chão. Então, voltei dos Estados Unidos e ainda estou manquejando. E ainda uso muletas. E decido ir ao médico para bater um raio-x. Foi o que fizeram e não havia nada de errado com o meu pé. Não encontraram nenhum problema. Sentei no consultório médico, ele viu o raio-x e disse: "Você deveria estar caminhando." Acho que já havíamos entrado na 4ª semana após o acidente. Eu estava sentada, ele pegou meu pé e o empurrou e não doeu. Tinha os movimentos completos. Ele coçava a cabeça e dizia: "Você deveria estar andando." Então eu me levantei e resolvi experimentar, mas não. Meu pé disse não. Precisamos ouvir. Precisamos ouvir. Um dos problemas com analgésicos é que se eu tivesse tomado analgésicos e caminhassem com meu pé assim, vou dizer o que teria acontecido. Eu teria causado muitos danos a esse pé. É preciso ouvir o corpo. Então, continuei de muletas, ou engatinhando. Quando eu estava cozinhando, meu joelho descansava numa cadeira. Eu continuei colocando a compressa de Comfrey à noite, e se em algum momento isso me machucava, se começasse a me machucar, eu alternaria com quente e frio. Então, recebi uma visita, uma amiga, veterinária. Contei a ela o que estava ocorrendo. Ela disse: "Nós, veterinários, somos mais inteligentes do que os médicos, pois temos que pensar pelos animais burros." E eu ri. Ela disse: "Eu acho que você quebrou o osso do talos." O osso do talos é um disco onde se assentam a tíbia e a fíbula. Ela disse: "Quando você tirou um raio-x, ela saiu de lado e não mostraria uma fissura nesse osso." Ela disse: "Você vai ficar de muleta umas 10 semanas, com uma lesão no osso do talos." Ela disse que iria curar, mas que levaria tempo. Então, decidi impulsionar a cura do meu pé. Então, alternei quente e frio 2 vezes por dia, pelo menos 3 vezes, quando conseguia. Colocava compressa de Comfrey todas as noites e tinha uma pomada de Comfrey que colocava durante o dia. Ela tem um estimulante do crescimento que estimula a cura mais rápido, e ao redor do osso do talos, isso ajudaria a lubrificar e reduzir a inflamação. Estou pronta para 10 semanas. Mas 6 semanas depois, Michael e eu estávamos num barco indo para a Tasmânia. O nome do barco é Espírito da Tasmânia, que sai do sul da Austrália até a Tasmânia.
E estávamos caminhando e Michael estava ocupado. Eu soltei minhas muletas e decidi experimentar um pouquinho assim. E consegui suportar. Não doía. Eu comecei a andar. Consegui andar. Minha amiga me disse que eu ia passar 10 semanas assim, mas eu acelerei e só precisei de 6 semanas. Eu não tenho dúvida de que era o osso do talos, pois a dor que experimentava tentando caminhar era meu corpo me dizendo que tinha algo de errado ali. Então, fiquei feliz de que minha amiga me visitou e disse o que provavelmente seria. Pelos banhos de quente e frio que fiz no tornozelo, pelo confrei que coloquei no tornozelo, esse tornozelo foi totalmente curado. Ele é tão forte quanto o meu outro tornozelo hoje em dia. Nós vivemos num corpo incrível que tem uma capacidade inata de se curar. Eu nunca tomei um analgésico. Eu administrava toda a minha dor com as compressas, banho de quente e frio, ou como eu mostrei para vocês quando estava lá no céu, usava gelo. A água é uma coisa incrível que pode ser usada de forma líquida, como vapor, e também no estado sólido, como no gelo. Todo congelador deveria ter uma boa carga de gelo. Deveríamos ter sempre gelo à mão para lesões. O gelo pode trazer alívio para reduzir a inflamação. Mas como eu mostrei a vocês, ao usar o gelo, você o coloca e o retira, coloca e o retira. E continua fazendo isso até que consegue suportar o frio. Eu li que no Japão eles oferecem gelo para colocar no corpo para fazer operações nas pessoas. Esse é um outro assunto, mas eu só queria mostrar que o gelo é algo incrível. Se alguém tem dor, devemos descobrir por que estão com dor. Se alguém vem falar comigo e me diz, Bárbara, minhas costas estão muito inflamadas, não consigo suportar a dor. Eu coloco meu chapéu de detetive. Lembra da terceira lei da dinâmica de Newton? Para toda ação existe uma reação semelhante em sentido contrário. A terceira lei da dinâmica de Newton já existia na Bíblia, e eu me pergunto se o Isaac Newton leu na sua Bíblia. Em Provérbios 26, verso 2, a Bíblia diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Perdão, isso não está em Provérbios 26, mas em Gálatas 6, verso 7. Em Provérbios 26, 2, a Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Em outras palavras, nenhum problema acontece sem uma causa. Então, se alguém tem dores na parte inferior das costas e eu começo a investigar, então eu descubro que a senhora, que talvez esteja na casa dos 60 anos, teve um acidente de carro quando tinha 20 anos. Onde que o acidente de carro aconteceu? Veio de trás. Qual parte ficou lesionada? A parte inferior das costas. Algum outro acidente? Faz uns 3 anos um carro veio desse lado e disseram que eu fiquei com uma lesão na pelvis. Mais algum? Aos 40 anos eu caí sobre o cóccix. Dá para ver o que está acontecendo aqui? Estamos investigando. Ela teve lesões prévias, lesões graves. Ela disse que um médico lhe falou que deveria ficar uns 2 meses engessada, mas que foi consultar outro médico que lhe disse para sair do gesso e a colocou numa piscina. Conseguiu um fisioterapeuta para fazer fisioterapia nela. E é isso que pode acontecer, grandes lesões. Nossos músculos e ligamentos e tendões podem ser fortalecidos para ajudar a compensar os danos nos ossos. E isso é bom. Dá para ver o que eu estou fazendo aqui? Estou investigando. Eu quero saber quanta água essa pessoa toma. Agora estamos chegando às leis, pois se uma pessoa não toma água suficiente, não vai ter fluido suficiente para as articulações. Portanto, precisa estar bem hidratada. Como é a dieta? É muito importante que a pessoa coma uma dieta à base de plantas, pois o corpo não consegue se curar a menos que tenha os nutrientes. E esses nutrientes, lembram-se, são ricos em fibras, generosos em proteína e com gorduras saudáveis, especialmente os verdes, com os seus minerais. Os minerais são os que nos unem praticamente. Nós precisamos desses minerais. Exercício. E a pessoa diz, você não entende, não consigo me exercitar porque tenho dores. Haverá um tipo de exercício que você pode fazer.
É por isso que digo às pessoas que têm problemas na região lombar para consultar um fisioterapeuta e definir exatamente onde é o problema, o que lhe mostra o que pode ser feito para fortalecer todas as outras áreas do seu corpo, para ajudá-lo a compensar com aquela lesão que está ali. Sabe, quando a lesão está ali, temos tecido cicatricial, também pode haver um pouco de artrite ocorrendo ali. Portanto, pode haver coisas diferentes acontecendo. E o que eu descobri com algumas pessoas é que elas só querem que eu lhes receite uma alternativa herbácea para a morfina. Não existe tal coisa, sabe? Tem algumas coisas que podem ajudar um pouco e já vamos analisá-las. Temos que recorrer aos verdadeiros remédios. Precisamos recorrer à temperança, parar com a cafeína, com o álcool, com o açúcar refinado, com os alimentos acidificantes, que certamente podem prejudicar os ossos. Diariamente, exponha-se ao sol, permita que a luz solar atinja sua lombar. É uma sensação incrível. Respire um bom oxigênio para que quando seu sangue chegue à região, ele tenha todos os nutrientes. Você precisa de um sangue de alta qualidade para chegar ali e curar. E para obter um sangue de alta qualidade, você precisa aderir a tudo isso. Descanso. Precisamos de 8 horas de sono por noite para que o descanso, o rejuvenescimento e a regeneração aconteçam nos tecidos. É absolutamente essencial ouvir o seu corpo. Lembram do que fiz no avião? Se o gelo não tivesse parado a dor, talvez eu tivesse recorrido a analgésicos, mas eu nunca precisei, em toda a minha experiência, recorrer a analgésicos. Eu simplesmente uso o gelo. Então, como eu sei que o gelo era o que deveria ser feito? Porque eu sei que ele reduz a inflamação e minha dor começou a reduzir. Eu tive fascite plantar. Faz uns 5 anos. Eu queria saber por que meu pé direito doía tanto. Eu fazia um monte de coisas, mas ainda estava em dor. Então, fui consultar o médico e me disse que queria saber o que estava acontecendo com meu pé. E era o pé em que eu tinha aterrissado há muitos anos. Isso foi quando eu tinha 49 anos. Agora estou quase chegando aos 70. Mas isso aconteceu provavelmente quando eu tinha 60, ou quase 60. E eu achava que talvez fosse um problema dos tempos em que eu saltei de paraquedas. Ele examinou, apalpou meu pé e riu. Ele disse, você tem fascite plantar. E eu disse, como é? Fascite plantar? Ele disse, sim. Já trocou o tênis de corrida? Eu disse, sim, estou correndo descalça agora. Ele disse, você tem abusado um pouco da corrida. Você estendeu e inflamou sua fascite plantar, que está na face inferior do pé. Ele disse, isso vai levar 10 meses para curar. E foi isso. Ele me disse que eu poderia tomar uma injeção de cortisona para reduzir a inflamação, e eu disse, não, deixe comigo, eu vou dar um jeito. Comecei a alternar quente e frio. Eu dava palestras por 2 horas, e no final das palestras, colocava o pé para cima. Numa escala até 10, minha dor era de 8, só de ficar em pé algumas horas. Eu voltava para casa, alternava quente e frio, e a dor diminuía de 8 para 2. Era incrível a diferença que a alternância de quente e frio fazia. E à noite, eu passava com freio no pé e sabia que eu só tinha que ser paciente e também precisava ser cuidadosa para não pisar com meu pé em cimento. Tinha que ter cuidado com o sapato que usar e que fossem sapatos que ajustassem bem aos meus pés. Eu diria que todo dia, sem exceção, eu alternava quente e frio pelo menos uma vez. Se possível, fazia 2 vezes. Para conseguir encaixar isso, descobri que eu precisava fazer uma consulta comigo mesma. Se não fizermos essa consulta, o dia passará e jamais faremos isso. E aí vamos sofrer mesmo na hora de dormir, porque estará dolorido e vamos pensar, puxa, por que não alternei quente e frio? Isso me traria tanto alívio. Foi isso que eu continuei a fazer. Isso já faz uns 8 anos. Estou na Austrália e numa semana de folga e viajei para fazer palestras em diferentes cidades e levava 2 baldes no meu carro. Se eu ficar num hotel ou pousada, eles sempre têm um frigobar, uma chaleira elétrica, porque as pessoas querem fazer chá, café. Então, aonde eu ia, eu conseguia alternar quente e frio. E continuei a fazer isso. Palestrando ou não, eu sempre voltava para casa e alternava quente e frio, porque meu pé doía. Ora, se eu não alternasse quente e frio, acho que não dormiria, porque o pé doía bastante.
O que a maioria das pessoas fariam? Tomariam um analgésico. O problema com o analgésico é que você começa a andar e ficar em pé quando não deveria, pois ele está alertando para parar e colocar o pé para cima. Levou 6 meses. E o que foi que o médico disse? 10 meses. Eu consegui reduzir ao simplesmente alternar quente e frio. Tivemos uma senhora em nosso programa e ela fez nosso programa talvez uns 2 anos após minha experiência. E ela mancava. Ela andava assim. Eu disse, qual é o problema com seu pé? E ela disse, eu tenho fascite plantar. Eu pergunto, quanto tempo você tem isso? 18 meses. Há 18 meses ela mancava por aí com fascite plantar. E quando estava muito doloroso, ela tomava um analgésico. E o que acontecia era que ela começava a andar quando não deveria. Ela deveria colocar o pé para o alto. E isso é ouvir com plena atenção. Como é frustrante ir a um médico que não nos ouve. Que bom que nem todos são assim. Como deve ser frustrante para o seu corpo ao tentar lhe dizer para parar e você não para. Se você ignora essa dor e continua agindo como antes quando o seu corpo diz para parar e você não para, vai gerar mais danos. E então vai levar ainda mais tempo. Então, com essa senhora, ela estava um pouco acima do peso, talvez uns 40 quilos acima do peso, e obviamente isso também pode dificultar, pois há um pezinho na região. Então, alternamos quente e frio nela todas as manhãs e todas as noites. Foi fácil, ela estava no centro de saúde, com todos os equipamentos à mão. Dentro de 2 dias, ela já caminhava assim. Ela disse, eu mal posso acreditar nos resultados que tive em apenas 2 dias. Nós também a motivamos a passar uma pomada de Comfrey toda noite. A sua fascite plantar não está curada, mas o que o seu corpo está lhe dizendo é, sim, é isso que eu quero. Então ela voltou para casa animada e disse que ia conseguir baldes porque isso lhe trouxe muito alívio com uma ferramenta tão simples. E é por isso que perguntar por que é tão essencial com a dor, pois sempre há um motivo para a dor. Todo mundo que conheço está tratando de alguma coisa, e se pudéssemos tratar disso, estamos indo muito bem. Portanto, vamos voltar à senhora com as dores nas costas. Ela me disse, eu acho que meu corpo todo está inflamado. Por quê? Por quê? Então eu investiguei, encontrei uma lesão aqui, outra ali e mais outra, e eu disse, é hora de mexer esse corpo. A beleza da piscina é que não há muito impacto, mas é importante começar a mexer o corpo. E quando se mexe o corpo, o que se está fazendo é trazer sangue para a região. E algo simples é isso que estou trazendo aqui. Tudo o que estou fazendo é erguer meu pé. Dá para ver o que minha pelvis está fazendo? É esse jogo de cintura. É impressionante como isso alivia a dor nas costas e na região pélvica. Na verdade, quando estive nas Ilhas Cook, soube que as mulheres que fazem o hula-hula, que é um movimento assim como eu fiz, elas aprendem isso desde pequenas. Infelizmente, elas não se vestem. Bem, elas praticamente não usam roupas. É mais uma atração turística. Mas eu disse às mulheres de lá, esse movimento é muito bom para a pelvis da mulher. É uma pena que tenha sido comercializado e praticamente se tornado uma coisa sexual. Mas especialmente as mulheres precisam mexer essa região pélvica. E há certos movimentos que podemos fazer no chão. Espero que meu cameraman me deixe fazer isso que quero mostrar. Vou mostrar um que é específico para as dores na parte inferior das costas. E é esse aqui. Talvez já conheça esse. E vai ver que quando faz isso, você pode até se desafiar um pouco mais. A ideia é fazer isso de ambos os lados. Isso é ótimo para aliviar as costas. Também deitar sobre a barriga e fazer de conta que está nadando. Isso também inclina essas costas. Sabe, seu personal trainer, fisioterapeuta e até o massoterapeuta, osteopata pode orientar acerca de todas essas coisas que você pode fazer em casa para trazer sangue para essa região. Mais uma vez, o sangue deve ser mantido puro por meio de suas leis de saúde. Portanto, você tem sangue bom e de qualidade que pode curar, porque é o sangue que pode fazer isso. Incentive o sangue nessa área se exercitando, movimentando-se. Todos devem se exercitar. Não dá para negociar isso. Então, quando alguém tem dores na parte inferior das costas ou nas articulações, não devem correr e não podem correr mesmo.
O que podem fazer é saltar numa cama elástica. Basta começar com isso. É tudo o que se tem que fazer. Eu chamo isso de o salto da saúde. Pode ir para frente, para frente, para trás, assim. E esse jump vai se mover um pouco. Mas se não dói, você pode começar a saltar um pouco. Se doer, o que você faz? Para. Simplesmente para e volta ao anterior. Isso é ouvir. Precisamos ouvir, porque o nosso corpo nos dirá o que nenhum homem consegue nos dizer. Portanto, alongue este corpo, mexa esse corpo. Vou contar a vocês outra experiência que tive. Um homem veio falar comigo. Foi numa campal para os jovens. Ele era um jovem, deveria ter uns 16 anos. E há centenas de juvenis ali. Eu era palestrante de saúde. E umas meninas o trouxeram ali e disseram, ele tem um joelho inflamado. Consegue dar um jeito nisso? Então eu comecei a investigar. Eu disse, você lesionou o joelho? Sim, eu rompi um músculo do joelho. Disse ele, há uns 2 meses. E o que você tem feito? E ele tirou um pacote do bolso que estava cheio de comprimidos grandes e rosados. E eu vi de cara que eram analgésicos muito fortes. Eu disse, quem lhe deu isso? Minha tia, ela é médica e ela me dá isso aqui. O que ele faz é se levantar, pega o analgésico e vai jogar futebol. E sai por aí correndo o dia inteiro. O analgésico está detendo a dor, mas a dor existe para lhe dizer para parar. E eu lhe disse, sempre que você toma esse analgésico, você está perdendo a mensagem de seu corpo que lhe diz para parar. E o que eu faço então? Acho que você deveria pegar um par de muletas. Acho que você poderia começar a fazer banhos de quente e frio nisso. Tem que começar a fazer compressas e manter a perna para cima. Ele não gostou do meu conselho. Ele só queria que eu passasse uma pomada ou algo assim que ele pudesse colocar no joelho e ficaria instantaneamente curado. É por isso que eu não queria nenhum analgésico quando machuquei meu tornozelo. Eu queria ouvir a dor. Tivemos uma senhora em nosso programa que usava bastante morfina para a dor. Ela tinha câncer no estômago. Ora, nós não iríamos tocar nessa morfina, pois quando alguém está em estágio avançado de câncer com muita dor, é misericórdia dar a elas algo para aliviar a dor. Com certeza, eu não tenho nenhum problema com isso mesmo. Agora, nós descobrimos que fazia 6 dias que ela não ia ao banheiro. Então, lhe demos tratamento com água e ervas e ela começou a evacuar. Todo o seu trato gastrointestinal passou a se mover. Dentro de 24 horas, ela usava metade da dose de morfina. Em 5 dias, ela não usava nenhuma morfina. É por isso que temos que investigar. Por que isso está ali? Cada caso é um caso, é por isso que não podemos ter uma lacuna igual a ser preenchida para todos os casos. É preciso investigar e descobrir por que a dor está ali. Às vezes são danos que vinham ocorrendo há muitos e muitos anos. E temos acúmulo de tecido cicatricial. Então, quando há acúmulo de tecido cicatricial, podemos aplicar uma compressa de óleo de rícino. O que o óleo de rícino faz é penetrar profundamente. Com o óleo de rícino, ele penetra muito profundamente. E onde quer que ele penetre, ele quebra caroços, inchaços, protuberâncias. As compressas de óleo de rícino são excelentes para quebrar o tecido cicatricial. E algumas pessoas que fizeram cirurgias talvez há 20 anos estejam começando a ter problemas por causa do tecido cicatricial. O que também é muito importante é alternar quente e frio no estômago ou uma grande banheira, onde possa entrar na água quente e logo na fria. E assim temos uma grande quantidade de sangue entrando na região e logo a compressa de óleo de rícino. A compressa de óleo de rícino pode ser usada o tempo inteiro. É melhor não usar o óleo de rícino por via oral. Basta colocá-lo externamente no corpo. Já conheci várias senhoras que puderam quebrar caroços nos seios com óleo de rícino. Quando os caroços são grandes, é doloroso. Elas disseram que o óleo de rícino reduziu o caroço. Não da noite para o dia, nem mesmo num único mês. Foram uns 20 anos para chegar nesse ponto. Mas a boa notícia é que não leva 20 anos para sumir, mas é pouco a pouco.
Tivemos um jovem que veio fazer nosso programa. Tinha somente 15 anos e tinha dores ao redor da região anal. Já havia feito algumas operações, havia um pouco de tecido cicatricial ali e às vezes vazava fluido intestinal, o que era terrivelmente embaraçoso para um garoto de 15 anos. Às vezes ele tinha prisão de ventre e não tinha incontinência anal. Então, isso me disse que o intestino não está funcionando. Portanto, trabalhamos para o seu intestino funcionar bem e lhe demos Omo Vermelho, que cobre, alivia e cura o revestimento do intestino. E fizemos banhos de assento quente e frio. Com os banhos de assento, aqui temos uma banheira assim, e ele tem que se sentar numa banheira assim. Então, a água fica assim. Vou colocar um sorriso aqui no rosto dele, porque isso lhe trazia um alívio incrível. Ele fez quente por 3 minutos e frio por 30 segundos e fazíamos isso 3 vezes. Fazíamos todas as manhãs e todas as noites. Ele não teve nenhum acidente enquanto esteve conosco. Seu intestino estava funcionando muito melhor. E esses banhos quentes e frio foram um alívio incrível à dor que ele sentia no ânus. Nós também o encorajamos a congelar óleo de rícino. Basta colocar o óleo de rícino numa lã de algodão e que nela do tamanho de seu dedo mínimo, e basta embeber essa lã de algodão no óleo de rícino e congelar. Vai levar 3 dias para congelar. O que fizemos foi, quando estavam congeladas, ele inseria o óleo de rícino no ânus, como um supositório, e o deixava ali a noite toda. Na manhã, quando ele fosse ao banheiro, sairia ao evacuar de manhã. Ele fazia isso toda noite. Alternávamos quente e frio 2 vezes por dia. E ele voltou para casa como um jovem muito feliz. Ele voltou para casa sem dor. E quando veio, ele disse que sua dor estava em 4, 5, às vezes 6 numa escala até 10. Definitivamente 6 numa escala até 10 se ficasse muito tempo em pé. Ora, vamos nos lembrar de que ele só tinha 15 anos e os médicos disseram que ele não podia fazer mais operações na região anal. Eles estavam tentando apertar um pouco mais para que ele não tivesse mais incontinência anal. Mas alternar quente e frio era algo muito eficiente para essa região anal. Nunca mais ouvi dele. Cerca de 5 anos depois, uma senhora veio para nosso programa e ela disse: ele é meu sobrinho. Ela disse: ele nunca mais teve outra incontinência. Ela disse: é absolutamente incrível. Ele e os pais dele mal podem acreditar no resultado. Mas eu sugeri que quando voltasse para casa, que fizesse os banhos de assento de quente e frio todas as noites por 30 dias. Logo, ele poderia fazer uma pausa de 1 mês e fazer por outros 30 dias. Isso só leva 15 minutos, eu disse. Encontre um horário em que você possa fazer. E ele fazia à noite, o que obviamente era o melhor horário. Ele poderia fazer isso à noite, tomar banho e ir dormir. Nem foi necessário convencê-lo de fazer isso. Estava tão animado. O tempo passou e eu me encontrei com alguém que conhecia ele 10 anos depois. Isso foi há uns 18 anos. E ela me disse: está casada agora e sua esposa está esperando o primeiro bebê deles. Fantástico, tratamentos tão simples. Então, para a dor, vamos dizer, ouça o seu corpo, hidroterapia, alternar quente e frio e também compressas. Se já tive algumas pessoas, especialmente senhoras, que declararam dor por mioma, o que fizeram quente e frio, aplicaram compressas de óleo de rícino ao abdômen, também aplicaram pomada para ajudar a equilibrar os hormônios, pois é um desequilíbrio que aumenta os miomas. Na verdade, uma menina foi levada às pressas ao hospital com dores terríveis. E eles descobriram que ela tinha mioma, mas ela disse: não, eu mesmo quero lidar com isso. E assim, ela fez as compressas. Preciso colocar essa palavra aqui. Outra letrinha, temos o óleo de rícino. Compressas e consistência. A maioria das pessoas não faz o tempo suficiente. Deve ser feito todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias, talvez você tenha que colocar um pouquinho mais de óleo de rícino. Ela me disse que 10 meses depois fez uma tomografia e o mioma sumiu. O mioma tinha cerca de 4,5 por 4,5 centímetros. Em polegadas, seria umas 3 por 3 polegadas. É uma história realmente impressionante.
E nessa noite, ela estava com dores. Quando foi ao médico, fez a tomografia e descobriu o que tinha. Logo, ela pôde voltar para casa e fazer os tratamentos naturais e obter alívio. Já conheci pessoas também que fizeram operações para tirar o mioma e 4 anos depois, outro mioma cresceu. E é por isso que devemos tratar a causa. Isso é muito importante. Outra compressa que pode ser especialmente boa para dores nas articulações é a de gengibre. A compressa de gengibre. O gengibre puxa as inflamações das articulações. Já vi gente me dizer que colocou a compressa de gengibre, às vezes, por só 2 horas e conseguem 50% de redução na dor. Pois o que a compressa de gengibre faz, e na maior parte das vezes é para as articulações doloridas. O que ela faz é que ela é anti-inflamatória. Reduz a inflamação. Mas eu sugiro talvez uma compressa de gengibre por umas 2 horas. E talvez durante a noite fazer a compressa de óleo de rícino. Você pode jogar com essas duas. Aplicar a pomada de Comfrey. É fácil consegui-la. Na maioria das lojas que vendem vitaminas, minerais e pomadas, você consegue obter a pomada de Comfrey. Então, as compressas são importantes. Ouvir é importante. As 8 leis são vitais para termos um sangue de boa qualidade. Mas vou me concentrar numa delas aqui, que é o movimento. Quando movimentamos o corpo, obtemos um suprimento de sangue renovado àquela região. Algumas pessoas estão experimentando dores em regiões que não movimentam há anos. É preciso começar a movimentar esse corpo. E esse movimento pode vir na forma de alongamentos, pode vir na forma de exercícios diferentes. Talvez o personal trainer pudesse ajudar aqui. Mas um dos melhores exercícios além dos alongamentos, como o que eu mostrei no chão, é simplesmente caminhada. Uma caminhada simples para fazer o corpo se mexer. Pimenta caiena. A pimenta caiena é um analgésico. O que é um analgésico? É algo usado para acabar com a dor. Não vai fazer o que a morfina faz, mas pode certamente ajudar a aliviar a dor. Então, uma pessoa pode aplicar compressa de pimenta caiena à região, que vai fazer formigar a região e assim trará mais sangue a essa região. Mas a pimenta caiena também pode ser usada internamente. Um pedreiro me disse o seguinte quando eu estava em Bermuda. Ele é um cara grande, trabalha com construção civil. Ele disse: machuquei minhas costas e estava doendo tanto que não conseguia dormir à noite. E depois de quase 1 semana sem conseguir dormir muito e estar desperto à noite, com uma dor grau 9 numa escala até 10, eu orei e pedi ajuda a Deus. E Deus disse: pimenta caiena. Eu fiquei com essa impressão muito forte, mas ele se perguntava: por que usar a pimenta caiena para a dor? Mas era uma impressão tão forte que foi o que ele fez. Pegou meia colher de chá e um pouco de água. Tomou, certamente começou a formigar, mas ele notou que após 5 minutos sua dor reduziu de 9 para 7, numa escala de até 10. Então tomou de novo, e depois de 10 minutos sua dor reduziu de 7 para 5, numa escala de 10. Então tomou de novo e sua dor reduziu de 5 para 3, numa escala de 10. E já conseguia dormir assim. No dia seguinte, estava muito empolgado. Ele disse à esposa: você não vai acreditar no que aconteceu comigo ontem à noite. Eu tive uma impressão muito forte de Deus para tomar pimenta caiena. Então ligou para seu irmão nos Estados Unidos, que é nutricionista. E ele disse: sim, a pimenta caiena é um analgésico. Ela tem efeito de alívio da dor. É muito bom saber disso. Também temos... Se alguém tiver uma dor de cabeça, temos o Tanaceto. Se alguém tem tendências a ter enxaquecas, sim, precisamos saber o motivo e também precisamos saber se a coluna está alinhada e talvez ir a um osteopata ou quiroprata para colocar os alinhamentos no lugar. Estão tomando água suficiente? Então é preciso investigar por que as coisas estão assim. Algumas pessoas têm enxaquecas em certos períodos, então se trata de um desequilíbrio hormonal. Então é preciso se lembrar disso. Então, quando alguém tem uma enxaqueca, ela pode mastigar um Tanaceto. Se você tiver que mascar a plantinha mesmo,
É tão amarga. Mas mastigá-la já traz um alívio imediato à cabeça. Mas você também pode comprar alguns comprimidos de tanaceto. Além disso, a aspirina. O aspro é um analgésico usado na Austrália, que vem da casca do salgueiro. A casca do salgueiro também tem um efeito analgésico, mas eu digo às pessoas, não espere que faça o que o Nurofen faz. Certamente vai aliviar a tensão, mas a beleza dos comprimidos de casca de salgueiro é que é possível tomar 2 a cada hora. Não é preciso tomar somente a cada 4 horas, como fazemos com os analgésicos. Então, esses 3 são ervas que podem ser consumidas para trazer alívio, mas lembre-se, é preciso analisar o porquê. Por que essa dor está ali e tomar medidas para remediar a origem ou a razão dessa dor. E geralmente, esses banhos de quente e frio podem trazer alívio. O Comfrey pode trazer alívio. O óleo de rícino é mais suave de longo prazo para quebrar esse tecido cicatricial. Mas a compressa de gengibre, eu já vi isso trazer alívio rapidamente. Tivemos um rapaz que era procurador, o nível mais elevado de advogado na Austrália, e tinha 38 anos. Ele disse, eu vim para o seu recanto para parar de beber por 1 semana. E continuou, não vou parar com o álcool, só quero 1 semana de folga. No decorrer da semana ele falou, não lhe contei sobre o meu dedo do meio, o do meio. O ossinho da junta está para cima. E chegou a um ponto em que não consigo usar sapatos. E ele disse que o estava incomodando há 18 meses. O médico disse que é gota. Então fizemos uma pequenina compressa de gengibre e envolvemos o dedo dele nela. Pedimos que Deus a abençoasse e ele foi dormir. Na manhã seguinte, ele veio correndo, descendo a colina. Ele era um homem bastante quieto, não falava muito. Mas agora ele gritava alguma coisa e eu não conseguia entender o que ele estava gritando. E veio correndo com um grande sorriso no rosto e disse, o dedo está de volta normal, eu não tenho dor, é incrível. Somente uma noite com compressa de gengibre. Nem sempre é tão rápido assim, mas às vezes é. A boa notícia é que pelas palestras ele descobriu que o álcool é muito acidificante e que está contribuindo para a gota, bem como os grandes pedaços de bife que come à noite, a carne. E na última consulta ele disse, vou me tornar vegetariano e parar de beber álcool. Ele não queria mais ter gota. Essas são as boas novas. Ele descobriu que havia uma melhor maneira de viver. Eu espero que você tenha ouvido algo de útil hoje, que lhe ajudará a acabar com sua dor e que também entenda que nós recebemos um corpo que tem a capacidade de se curar. E quando realmente temos dor, há um motivo para essa dor. E temos que descobrir qual é essa razão. E implementar as diferentes estratégias e princípios que podemos fazer para trazer alívio à dor. Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional... Você precisa ser um adventista do 7º dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá, amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito. Eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.